Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. E para dar as boas-vindas nesse dia de hoje, passo a palavra para a Grace. Boa noite, David. Boa noite, pessoal. Vamos fazer um brinde, David, de comemoração, de gratidão, de amor, de novos conhecimentos. A gente está muito feliz, pessoal, que todos sejam muito bem-vindos aqui no podcast Inato Evolução Humana, né, David? Que a gente vem trazer conhecimento, uma proposta bem diferenciada, né? A gente está aqui tentando ser de uma forma mais, como a gente pode dizer, mais espontânea, né? Mais leve possível que for, né, David? E a gente quer muito agradecer ao Hamilton aqui da 77, que proporcionou esse espaço para a gente, né, David? Com muito carinho, muito respeito, né? E agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né? A gente não vai citar todos os nomes hoje, né, David? Porque mas toda a equipe, toda né? Toda a equipe, mundo... né? O pessoal, os meninos aqui. E também as meninas que ajudaram a gente, que estão ajudando no marketing, a Thaís e a Suelen também. E a nossa patrocinadora, apoiadora, a Eliane Getzger, se eu acho que eu falei certo. E a Controller, né? Eu acho que é isso, né? Isso, a controladoria, né? Isso, que está apoiando a gente também, que confia no nosso trabalho, né, David, aqui. E esperamos que todos nos assistam, né? Que a gente vai dar o melhor que a gente pode. Enfim, a gente está aqui... Esse convite de hoje, para que todos vocês entendam, a gente vai fazer esse bate-papo, eu e a Grace, hoje, e convidar vocês para, semanalmente, né, todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, 19h30, a gente vai estar como a Grace bem falou, nessa conversa descontraída. E o legal é vocês entenderem o seguinte, qual vai ser o nosso papel aqui, né? A Grace, ela vai trazer esse lado mais humanizado, emocional, que até me falta um pouquinho, assim, né? Então, isso é que vai ser bacana. A gente vai estar sempre com convidados diferentes aqui. E, como a Grace falou ali, a gente vai estar falando... Quando a gente estiver falando da medicina, de saúde, da nossa saúde, tanto a gente vai trazer nutricionistas, né? Isso. Trazer... da medicina integrativa. Então, isso é que vai ser bacana. Psicólogos, né? A gente vai trazer psicólogos, também, terapeutas. Né? Então, em algum momento, a gente pode estar conversando com um terapeuta holístico, oriundo da área de Reiki, ou oriundo da área de terapia de energias. Isso é que vai ser bacana. Mas a gente vai desde essa parte comportamental, energética, até a questão profissional, comercial. Então, em algum momento, a gente vai estar com um negociador aqui falando. Então, para que esteja claro para vocês hoje, a ideia é essa, é apresentar para vocês qual é que vai ser o formato desse podcast. Então, o formato desse podcast vai ser essa conversa descontraída, mas dentro do conhecimento inato. Então, o que o inato provocou, promoveu na vida desses profissionais, né? Isso. Tanto e a na mudança, parte... né? E a mudança de vida, né? E de tudo, né? De conviver com as pessoas, né? De estar com as pessoas, entendê-las que elas são umas diferentes das outras, né? E tentar compreender isso, né? Que está sendo o mais difícil das pessoas do convívio, né? Exatamente. Então vai ser bacana porque a gente não vai estar aqui dando uma aula do que é o inato. A gente não vai dar o curso. A gente vai estar de forma bem descontraída, através de um depoimento, de uma conversa, onde aquele profissional vai trazer toda a transformação que houve, seja numa negociação... de venda ou compra de alguma empresa, algum produto, seja no dia a dia no salão de cabeleireiro, seja no dia a dia num consultório médico. Então, isso vai ser bem bacana para vocês, porque vocês vão poder estar nos assistindo e se colocando no dia a dia, né? Se colocando de verdade na posição, porque isso é que vai ser bacana. Vocês vão ver que todas essas interações interpessoais que a gente tem, seja no profissional ou no pessoal, atinge todos nós. Mas a gente vai começar a compreender melhor nossos pontos de vista, né? Que é aí onde entra a grande sacada de perceber o limite de cada pessoa, né? O respeito na forma de ver, né? E como é que a gente consegue fazer isso através do inato, né? Então, assim, hoje eu vou dar uma pinceladinha, assim, só para que vocês entendam como assim esses profissionais vão estar aqui. Então, uma hora vai estar alguém na área de contabilidade ou na área da saúde e vai estar falando do inato. Sim, porque nesse formato inicial, para tanto vocês que estão nos assistindo agora e já conhecem o inato, vai ficar mais fácil entender e perceber. Mas a gente tem que falar também para quem não conhece, né? Isso. Então, como a gente vai estar aberto a isso, a levar para todo mundo, hoje eu já vou aproveitar porque assim, durante todos os programas com os convidados, a Grace vai vir com
com esse perfil de quem é mãe, de quem é mulher, de quem tem esse comportamento mais emocional, ela vai trazer exatamente nessa linha a conversa. Isso é que vai ser bacana. Eu, como sou uma pessoa mais técnica, eu vou estar trazendo mais o assunto discutido. E a ideia nem é fazer pergunta, é bate-papo mesmo, mas eu vou estar trazendo mais para o lado tanto filosófico quanto técnico. Então, dependendo da pessoa que está aqui conversando com a gente pode estar falando um pouquinho de Platão, a gente pode estar falando um pouquinho de Kant, porque isso é bem bacana, porque a gente vai poder perceber o quanto a filosofia contribui também, né, nessa questão comportamental nossa. A importância de Platão, por exemplo, há mais de 400 anos antes de Cristo, e o que ele falou é atemporal, porque todos os ensinamentos dele a gente consegue colocar em prática nos problemas que nós estamos tendo nos dias de hoje. Então a gente também vai estar discutindo também assuntos contemporâneos, mas a gente vai estar sempre alinhado nessa questão do conhecimento inato. E aí por isso que a ideia hoje é trazer para vocês um pouquinho o que é o inato. Mas assim, de maneira bem tranquila, eu vou soltar, eu e a Grace, nós vamos depois pedir para soltar 3 depoimentos, né, Grace? Sim. E o bacana é eles entenderem que eu tenho que explicar um pouquinho, porque nos depoimentos as pessoas vão estar falando do grupo de comportamento delas, né? Eu só poderia dar um respaldo aqui. Sim, com certeza. A gente, para não esquecer de falar, né, que o senhor JF, né? É isso que eu queria... o nosso mestre professor, né? É isso que eu queria chegar, que ele já está chegando, né? Daqui a pouco, a gente não sabe exatamente o dia, né? E aí, só que ele falou, vocês têm que começar esse projeto, não espera por mim, porque ele está vindo da Nova Zelândia, né? Trazer muito conhecimento e muita informação, né, pra gente também estar aqui, ele vai estar aqui também uma hora, né? Então assim, já explicando para o pessoal que está nos conhecendo agora, o inato, ele é o Instituto de Evolução Humana, e quando a gente fala inato com THU, porque é exatamente as inteligências naturais humanas. E quando está falando de inteligência natural humana, pode perceber que a gente sempre vai estar falando dessa palavra natural. Natural porque nasce com a gente. O JF, ele fez, através desse estudo científico empírico, ele conseguiu perceber que está dentro de cada um de nós. Então, é lógico que dentro da parte literária do inato, a gente tem os livros do JF, para vocês entenderem, JFM Araújo é a abreviação de José Fernando Mendonça Araújo, que ele gosta de ser tratado como JF, né? Então, assim que possível, a gente vai estar entrando com ele aqui, seja num primeiro momento ao vivo, ou seja, ele aqui pessoalmente. Com certeza ele vai estar nos prestigiando quase sempre aqui conosco, aqui, com temas específicos. Mas quando ele promoveu todo esse estudo, a gente tem o inato como de 2 formas. Ele é um conhecimento porque ele está na natureza, está dentro de nós. Então, não importa se a gente... qual é a nossa profissão, qual é a nossa área. Se a gente é médico, se a gente é pedreiro, se a gente trabalha com salão de beleza, se a gente é surfista, se a gente é artista. E isso é que vai ser legal. Depois, já dando um spoilerzinho, os nossos primeiros convidados é do mundo artístico, né? Sim. Depois é que a gente vai entrar com essa parte da saúde. É isso. Mas assim, então dentro desse conhecimento, o inato ele é um conhecimento, mas mais que isso é que é o bacana, aí é que está a proposta do podcast. O inato é uma ferramenta que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Esse aqui é o grande pulo do gato, né? Sim. Que o inato ele é uma ferramenta para lidar com os nossos filhos. E com a gente mesmo, né? Pra gente tentar entender a gente, que é tão difícil, né? Exatamente. O se perceber, o se ver, né? Como realmente a gente funciona, né? De verdade. Se conhecer, né? De verdade. Isso, e conhecer as pessoas que estão à nossa volta, né? É bem isso, Então, assim, esse primeiro programa é esse bate-papo com nós dois aqui, levando para vocês exatamente qual vai ser a proposta, mas a ideia vai ser vocês estarem aqui acompanhando junto com a gente os nossos convidados mesmo, né? Então, assim, eu ia pedir agora para soltar o primeiro depoimento. Não, mas só um pouquinho. Antes de soltar o depoimento, eu preciso explicar para as pessoas entenderem, né? São 3 depoimentos que a gente vai soltar para vocês, e para vocês entenderem um pouquinho o que essas pessoas vão falar, são pessoas que já estão identificadas, sabendo seus grupos naturais de inteligência. Eu tenho que fazer essa introduçãozinha, porque a pessoa já vai dizer, eu sou do grupo natural de inteligência. Então, o conhecimento inato, ele parte para a gente poder ter o entendimento desse conhecimento, a gente primeiro vai conhecer as 3 bases naturais de inteligência, a ativa, emocional e racional, e depois a gente vai conhecer os 12 grupos naturais de inteligência. Então, todos nós estamos inseridos em um desses 12 grupos naturais de inteligência. O depoimento que a gente vai ver agora é exatamente de 3 pessoas de um desses 12 grupos naturais de inteligência. E não se preocupem, não é algo complicado de entender,
porque vocês, ao longo dos nossos programas, a gente, como eu falei para vocês, a ideia não é dar aula aqui, mas vocês vão ver cada pessoa que vem aqui, ela vai falar o grupo natural de inteligência dela e o quanto esse conhecimento fez a diferença, né? E também não dá o curso aqui, a gente entender o que a gente está falando, né? Porque daí a pessoa entende a linguagem, busquem, né? Essa ferramenta para a vida delas, né? Para o auxílio delas. Então, sim, né? A gente tem o Instituto de Evolução Humana aqui em Brusque também, tá? Tem o Instituto de Evolução Humana Inato na Nova Zelândia, em Portugal, em Dayal. Tem como montar turmas no Nordeste também, que o JF já esteve muitas vezes por lá. A gente tem o online. Mas a ideia não é ficar falando muito da gente, não. A ideia é a gente ficar falando dos convidados. Sim. E os convidados é que vão falar realmente a aplicabilidade dessa ferramenta, como ferramenta. Que funciona realmente, né? De verdade, né? Uhum. Então pode soltar aí o primeiro depoimento. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Julie. Sou natural de Blumenau. E o meu GNI é... futurista ativo. Ser futurista ativo para mim tem uma palavra que fala muito sobre isso. Depende. Depende de muita coisa. é o princípio até quando a gente fala aqui do futurista, principalmente. Eu sei que eu preciso estar sempre executando, né? O futurista ativo precisa estar em atividade, executando alguma coisa ou algumas coisas. Tá com vários trabalhos, pensamentos, planos, pensando em começar, no meio, pensando já no final do que está acontecendo. Então, ser futurista, posso dizer que é uma coisa muito louca. Mas a gente precisa, eu sei que é o combustível, assim, ter vários projetos, vários planos, várias coisas para fazer, seja na vida pessoal, na vida amorosa, no trabalho. A gente tem que estar sempre cheio de planos. Senão bate uma bad, assim, um negócio assim, que tá estranho, sabe? Quando a gente não tem muita coisa pra fazer, aí começa a vir umas ideias ruins, e aí a gente pensa, por que eu tô pensando isso? É só falta do que pensar, do que fazer, de estar executando alguma coisa. A palavra que define o futurista ativo é depende de tudo que tá fazendo. Bom, para falar de metas é um negócio interessante, porque a gente, além do depende, né? Depende da onde, pro quê, para o que, né? Então isso é na vida pessoal, é no trabalho, é em vários pontos, assim. A gente tem meta, sim, o tempo todo, tá buscando, e se não tá buscando, tá... Às vezes qualquer referência, uma propaganda na TV te dá uma ideia. Eu lembro, assim, às vezes se eu tô num período muito ruim, assim, numa vibe ruim, assim, notebook principalmente estraga, assim, dá PT, assim, no computador, vai pro beleléu, assim, não tem recuperação, assim, o computador é um caso sério. Celular eu tenho que trocar quase todo ano, é um negócio assim, que eu tenho, tipo, não, já não me serve mais, eu tenho que trocar, é um negócio bem fora, assim, que eu sei que, tipo, é quase supérfluo, desnecessário, apesar de que é uma ferramenta de trabalho para mim. Mas tem algumas coisas, assim, que eu acabo... se vira um negócio, assim, que eu boto na cabeça que aquilo não serve mais pra mim, não serve, assim. Vai durar alguns dias, algumas semanas, mas eu vou dar um jeito de desfazer daquilo, assim. Prestar atenção mesmo, assim. Às vezes querer que as coisas aconteçam na velocidade da luz e do seu jeito... às vezes não é o jeito certo de acontecer. Às vezes olhar para a pessoa do lado, né, para algum colega, para algum companheiro, companheira aí seu, que é um pouco, às vezes, provavelmente é uma pessoa um pouco mais devagar do que você, considerar a ponderação, um conselho mais pé no chão mesmo, é muito importante também, sabe? Desacelerar um pouco, olhar para o todo, às vezes assim... só curte o momento, cara. Não fica pensando, sabe, vai pra praia, só senta e relaxa. Não fica preocupado o que vai fazer à noite, onde é que vai jantar, o que vai fazer amanhã de manhã, qual passeio. Só curte, só relaxa. Que legal, né? Olha que bacana esse depoimento. E a gente tem certeza, conforme vocês forem assistindo,
algumas pessoas vai se vendo nisso, né? Vê que dois ganchos ali que a Julie nos traz. Um que é dessa energia estática, né? Quantas pessoas sabem que tem isso? Vai no supermercado, coloca a mão no carrinho do supermercado e parece que leva um choquezinho. Pega na maçaneta de porta. Então a gente está falando da base natural de inteligência ativa, principalmente, né? E ali, como a Julie colocou como futurista ativo, né? Além disso, essa questão da ansiedade do fazer, né? Isso, veja que em algum momento a gente trazendo o JF aqui, a gente pode discutir esse tema, abordar. Vou deixar aqui como gostinho de Quero Mais, que é sobre ansiedade, né? E hoje, eu acho que só essa semana eu já vi uns 3 vídeos de palestrantes aí pelo Brasil falando que a ansiedade é uma coisa boa. O JF, eu ouço ele falando isso há mais de 15 anos, que a ansiedade é uma coisa boa. Então, já estou deixando isso aqui como um gancho, porque é uma coisa que a gente vai discutir. Porque no Inato a gente trabalha isso, né? A gente percebe que a ansiedade, ela é vista no mínimo de 3 formas diferentes, que é essa ansiedade do fazer, do terminar, que é muito dos ativos, a ansiedade do que tem para acontecer, do que ainda vai acontecer, que é do racional, e a ansiedade do momento, né? Que é a impulsividade de ter que executar logo uma tarefa, que é muito do emocional, Sim. né? E aí, por Tudo isso que pra ontem, cada né? um de nós, vai ficar ali patinando e não consegue sair do lugar e tá com ansiedade ali consumindo, vai ficar cheio de doença porque fica prendendo a ansiedade. O emocional vai ficar com essa ansiedade ali e vai ser visto como metido, né? Sim. Que quer resolver Ver todo as coisas, mas se tá no lugar certo, acaba não se desequilibrando Exato, tanto, né? isso. Fica uma coisa mais leve, né? Mais calma, né? Mais tranquila, pelo menos. E por isso que a ideia nem é discutir sobre isso hoje, que a gente Sim. vai trazer o próprio JF, mas é bacana, né? Porque Sim. a Julie coloca ali bem que e vários de vocês vão se ver nisso, que é essa questão do não conseguir relaxar. Parece que a gente está mais preocupado com chegar naquele lugar, até isso quando é férias, né? E aí é isso que é bacana, a gente consegue perceber, porque quem se vê desse jeito, quem sente isso durante a semana, até nas próprias tarefas cotidianas do dia a dia, corriqueiras, dentro de casa, no próprio lar ou profissionalmente, a pessoa que sente isso, ela acha que todo mundo sente isso. Sim. E o que o Inato vem trazer é que não, um grupo de pessoas sente isso, mas nem todas as pessoas vão ter esse mesmo... disso chegar a atrapalhar todos os dias a minha vida, né? Sim. Então, assim... Eu falei 2 ganchos, né? Esse da ansiedade do fazer e a questão... Vocês perceberam ali que no depoimento... e eu me vejo muito nisso, tá? Que é quantos de vocês passam por isso? Ou vocês conhecem alguém, irmão, filho, marido ou esposa, até colega de trabalho mesmo, que parece que tá todo mundo de boa na internet, mas o aparelho daquela pessoa só vive travando. Aí a pessoa diz assim, caramba, mas eu tô com um celular potente, um celular de 5, 6 mil reais ou mais, e o meu celular só vive travando. Na realidade, por isso que eu falei para vocês aqui, a gente tem tanta coisa legal para trazer, não só no comportamental, mas até no energético também, o quanto a pessoa pode influenciar um ambiente energeticamente falando, né? E fiquem tranquilos com uma informação aqui, o Inato, ele é totalmente isento de 3 coisas, isso tem que estar bem tranquilo. Por isso que eu sou bem tranquilo falar para vocês que essa parte filosófica, até como professor de história também, me agrada muito trazer. Sou entusiasta dos filósofos e até os mais contemporâneos também. Mas o Inato, ele é isento de time de futebol. Então a gente não tem bandeira de nenhum time. Ele é isento de política. No Inato a gente não discute sobre política. E o Inato, ele é isento de religião, porque a gente está falando de algo natural, comportamental, que vem antes das escolhas das pessoas. Então podem ficar muito tranquilos em compartilhar. Então nos sigam no Instagram, compartilhem, porque a gente... não é que são assuntos polêmicos, não, é porque o Inato, ele é isento disso. A gente está falando do comportamento do ser humano, não das escolhas de cada ser humano. E a gente veio agregar, não agregar, mas eu digo, como é que eu posso colocar, David? Uma forma mais agradável. Porque o Inato, ele é como se fosse uma peça de quebra-cabeça, né? Que ele não substitui nada, né? Ele potencializa os nossos conhecimentos. Melhorar, né? Os conhecimentos que já tem, e a gente vem auxiliar em coisas que as pessoas não estão conseguindo perceber nelas, e a gente vem trazer essa ferramenta, esse conhecimento, né? Os cursos, enfim, workshops e palestras, né?
Exatamente. Para as pessoas se conhecerem, né? De verdade, né? A gente, né? Isso a gente costuma, como instrutor, assim, a gente tem vários instrutores dentro do Inato, né? E isso é que é legal, porque a gente tem instrutores mais emocionais, mais racionais, como eu, que são extremamente tagarela, então não se preocupem, que quando a gente tiver com um convidado aqui, a Grace vai estar falando mais, mas é porque realmente eu vou trazer mais só essa parte técnica mesmo, né? Até com os convidados. Mas essa distinção de você ter dentro da sua empresa, dentro da sua organização, e o Inato, o JF, ele promove muito isso, né? Eu quero instrutores com a base natural de inteligência ativa, eu quero ter instrutores emocional, racional, porque muda o jeito da gente, a metodologia do Inato, ela não consegue ser fixa, porque quem é que está falando ali? É um ativo, é um emocional ou um racional? Já vai mudar. E fora que a gente nem está falando da programação adquirida, né? Em algum momento nós também vamos conversar sobre comportamento adquirido. Como assim, David? Comportamento adquirido, gente, eu sou o filho mais velho ou o filho mais novo? Eu estou com 40 anos de idade e nunca trabalhei na minha vida, ou eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade? Então, o Inato aborda isso também. Isso é programação, comportamento adquirido, que o JF nos traz. Já assisti palestras dele sobre isso, ele já palestrou sobre esse assunto, foi tema de palestra, agora me falha a memória, mas em pelo menos 3 países diferentes da Europa sobre esse assunto. Então, assim, isso é muito bacana, porque isso é um trabalho que o JF fala sobre a atmosfera, né? De novo, vou deixar vocês com vontade de quero mais, mas quando a gente está falando de programação adquirida, percebam que eu falei desde uma coisa bem básica, que é se eu sou o irmão mais velho ou mais novo, ou do meio, ou se eu precisei ou não, as necessidades, né, os acontecimentos da nossa vida, até algo que vai muito mais para uma questão social mesmo, que é essa sociedade que eu vivo, essa cidade, este bairro, esta empresa, esta família. E aí a gente vai do macro ao micro, ou do micro ao macro, mas percebendo o seguinte: qual a atmosfera deste ambiente, dessa família? Ela é mais ativa, mais emocional, mais racional? Qual a atmosfera dessa empresa? Por que é importante a gente saber isso? Porque isso implica, imaginem vocês, executar uma tarefa, qualquer pessoa pode aprender a executar. Mas quem é que é o líder daquele setor? Vamos colocar para um âmbito profissional. Dentro de uma empresa, se a gente for analisar essa questão da atmosfera da empresa, eu tenho uma empresa, a gente pode colocar aqui um case, aqui pode ser uma empresa de contabilidade, uma indústria. Vamos colocar uma indústria têxtil, que é aqui da nossa região do Vale do Itajaí. Mais, né? E aí, numa indústria têxtil, mesmo que seja de pequeno porte, ela vai ter lá o comercial, o financeiro, a produção. E quem são os líderes desses setores? Quem é o proprietário, o diretor? Qual é o grupo de comportamento dele? Então, assim, por isso que fica legal falar da empresa têxtil, porque qualquer cidade aqui da nossa região tem pelo menos 30, 40 no mesmo ramo. Então, imagina que qual é a diferença de uma empresa para outra? É quem está liderando. Estou falando nessa linguagem profissional para você, porque a gente conhece bem no curso de administração, estudei desde lá 2004, a gente aprende sobre a questão da cultura. No curso de administração, a gente fala que é a cultura. No Inato, seria a cultura, só que o Inato, o JF, ele transbordou isso, ele foi além dessa questão, não é só a cultura, ele explica como é que se desenvolve a cultura. A gente só fala de comportamento e programação adquirida, né? O JF, ele consegue explicar como é que se traduz isso, como é que se origina isso dentro de uma empresa ou dentro de uma família. E aí, como eu falei para vocês, eu estou falando micro. Então, como é que também isso se dá dentro de uma sociedade? Imagina que legal essa palestra que foi... Eu não lembro se ele fez aqui no Brasil, se fez, foi em Minas Gerais, no Nordeste, mas aqui... Acho que aqui em Santa Catarina, não lembro, mas eu sei que internacionalmente ele já fez. Falando sobre os países, falando sobre a região do Oriente Médio, falando sobre a África, falando sobre o Brasil. Então, volta e meia, ele nos agracia falando sobre o estado de Santa Catarina, sobre Minas Gerais, sobre Blumenau, sobre Indaial, sobre Brusque. Isso aqui é bacana, porque daí a gente vai percebendo que a atmosfera daquela cidade, que daí é mais macro, né? A gente não está falando de família, de empresa, influencia muito as decisões e a forma de pensar e agir das pessoas. Então, estou só dando essa pincelada para vocês perceberem até onde a gente pode ir. Nossa, se deixar aqui mesmo, eu vou falando até meia-noite, né? Mas é só para vocês perceberem que conforme o convidado que tiver aqui,
para onde é que vai esse assunto, né? Sim. Eu sei que eu falei das empresas e não terminei, mas só para concluir o raciocínio. Então, imagina que numa empresa texto dessa vai ter lá o líder do setor comercial e aí o RH vai fazer contratação para as pessoas. Mas se essa pessoa é extremamente ativa, tá 8, 9 anos dentro da empresa, ela vai... O ponto de vista desse líder... Vamos colocar lá o líder da produção, ele é da base natural de inteligência ativa. Ele vai querer só trabalhar com pessoas com extrema iniciativa e proatividade. E aí tem um engodo aí, né? Tem um engano nas empresas, que é achar que todo mundo que é proativo consegue trabalhar em grupo. Isso aí tem que tomar cuidado, hein? Uma pessoa que ela é muito competente em trabalhar em grupo, ela não é tão proativa. E a pessoa que é muito proativa, ela tem dificuldade de trabalhar em grupo. E a gente consegue explicar isso. E para mim, que sou uma pessoa mais racional, isso é até lógico. Se eu sou proativo, eu não gosto de pessoas lentas e demoradas. Então, eu vou vender que eu sou proativo e consigo trabalhar em grupo. No dia a dia, 3 meses depois eu trabalhando dentro da empresa, eu estou centralizando tarefa, porque só de olhar para a cara de fulano já me dá uma dor de cabeça, meu Deus do céu. Esse cara lento, eu não gosto de gente lenta. Então, enfim, nós vamos estar trazendo coisas do dia a dia, assim. Então é isso, só para vocês entenderem o quanto é importante esse diagnóstico. Isso é um diagnóstico. Eu vi o JF fazer esse diagnóstico em várias empresas aqui da nossa região, inclusive aqui em Brusque, que é o diagnosticar verdadeiramente, vou falar cultura porque na questão administrativa é o que a gente conhece, cultura / atmosfera da empresa. E imagine vocês que isso dá para ver da cidade, do país, da família, do próprio lar, né? Como é que a gente vai conseguir deixar o nosso lar, o nosso ambiente familiar mais leve, mais agradável, respeitando? É através dessa análise também. Por isso que é importante, como a Grace falou, se autoconhecer para poder entender as outras pessoas. A pessoa, né? Que vive com a gente. Ô, David, entrou umas pessoas ali, vamos dar boa noite para o pessoal? Vamos, sim, com certeza. Que bacana. A Deise Fabiane, a Mendonça, né? Quem mais ali entrou? O Hamilton, a Gabriela Ilana, o Rodrigo, a Renate. Oi, Renate. Ai, obrigada. Leandro e a Anice. Obrigada, boa noite. Tem mais gente assistindo do que falando ali, para quem não... Porque nem todo mundo gosta também, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Sejam bem-vindos, Sejam bem-vindos. E de novo, né? A gente está bem feliz, né? Por estar aqui, né? Que é um pouco novo pra gente, mas a gente já tá, né? E já estamos no meio do processo agora. Agora não tem mais volta, Grace. Já foi, né, David? Agora não dá mais, né? Podemos soltar o segundo vídeo. Por favor. Olá, sou Beatriz Krueger, moro em Blumenau, Santa Catarina e trabalho como Life Coach há mais de 10 anos. Há 17 anos eu fui apresentada à Descoberta Inato e a partir de então houve uma reviravolta na minha vida. Porque foi então que eu descobri que eu não queria, que o que eu tinha de bom não estava sendo usado a meu favor. Eu estava usando inabilidades de uma forma excessiva, através do orgulho e da arrogância, onde fazia com que as pessoas se afastassem de mim. Com essa descoberta, eu decidi então que eu precisava mudar, que eu precisava usar hoje a minha natureza, as minhas habilidades. Usando as minhas habilidades, eu me tornei uma pessoa mais acessível, uma pessoa mais compreensiva, usando também uma das habilidades que a ferramenta Inato me mostrou, que a Descoberta Inato me mostrou, que é o senso crítico, mas usando o senso crítico de uma forma mais madura, de uma forma mais assertiva, de uma forma construtiva. A Descoberta Inato chegou na minha família num momento muito oportuno, pois eu percebia as diferenças comportamentais em casa, as diferenças comportamentais entre eu e meus filhos. Um muito agitado, o tempo todo tendo que fazer, e o outro mais introspecto, mais calado, interagia pouco. E isso me preocupava, porque um filho era diferente do outro e também eram diferentes de mim. Na minha profissão como Life Coach, fazer o uso da Descoberta Inato, ou seja, usar a Descoberta Inato como ferramenta, é 100% assertivo. Não existe erro. Por quê? Porque cada cliente que senta no divã
eu vou trabalhar com as suas características, com as suas habilidades e suas inabilidades. Seja o problema que for, seja a dificuldade que ele trouxer, as orientações vão ser baseadas nas suas habilidades e suas inabilidades. Ou seja, vão ser trabalhadas com a natureza daquela pessoa que ali está sentada. O grande diferencial da Descoberta Inato é que ela nos apresenta 3 bases de inteligências: a inteligência ativa, a inteligência racional e a inteligência emocional, onde cada um de nós, cada ser humano, está inserido. Eu, por exemplo, estou inserido na inteligência emocional. Algumas das características do emocional são o senso crítico, detalhismo emocional e a singularidade. E essas são características que os racionais e os ativos não têm. Muito bacana, né? E aí vê uma visão de uma pessoa mais emocional, né? E o bacana, 2 coisas ali a destacar ali da Bia. Uma, por curiosidade, né? Ela comenta ali que já há 17 anos já vivenciando, né, esse conhecimento inato, e dentro desses 17 anos, há mais ou menos 15 anos atrás, eu era mais novinho, né? Não era careca, ainda era bastante cabeludo. Há 15 anos atrás, eu fui liderar a Bia. E aí, a Bia, eu lembro bem desse, é inesquecível, porque daí a Bia, ela numa reunião, o David não consegue mandar em mim. Eu gosto de pessoas... sem cabelo, então? Eu gosto de pessoas mais firmes. Sim. E era bem engraçado isso, porque eu sempre tive esse cunho mais técnico. Eu tenho muito problema de... Lógico, a gente pode... Por isso que foi uma coisa bacana que a Grace falou. O inato, ele não vem substituir nenhum conhecimento. Então, a gente pode buscar cursos de oratória, de liderança. O próprio inato tem um dos cursos de liderança positiva, mas lembra que é também um David 15 anos mais jovem, né? A própria experiência da vida também vai ortogando na gente habilidades que a gente não nasce com ela, mas a gente consegue conquistar. Mas isso é que é bacana do inato, porque se eu fosse da inteligência ativa, seria mais natural para mim cobrar, ter mais pulso firme, ter firmeza, e eu tenho mais esse lado técnico do conhecimento e muita dificuldade de mandar nas pessoas, assim, ó, para o que tu tá fazendo aí e vai fazer isso ali agora. E foi muito engraçado, eu tenho poucas memórias do meu passado, mas essa é uma situação que eu sempre lembro da Beatriz, que é ela me cobrando o que eu não conseguia cobrar ela. Então ficava uma situação bem complicada, porque mas engraçada ao mesmo tempo, né? Então isso é uma coisa bacana no inato, que a gente sempre teve essa disponibilidade de em reuniões, de vez de ser reuniões de lavar roupa suja, a gente brincar com as nossas inabilidades mesmo, brincar até com aquilo que a gente precisa buscar em ter, né? Então quando a gente fala dessa questão de que o inato não vem substituir nada, é exatamente dentro desse contexto onde que a gente já... Nossa, eu como instrutor, eu já tive nas turmas pessoas oriundas do Eneagrama, do PNL, de tantos e tantos conhecimentos filosóficos, principalmente, psicólogos. No inato, ele vai pessoas oriundas de com todos esses conhecimentos, né? E o bacana do inato é que ele literalmente potencializa esses nossos conhecimentos. Então, o que a gente acaba entendendo é que um conhecimento desse vai funcionar com 2, 3 grupos de comportamento. Mas por que eu aplico isso para minha equipe dentro da empresa e tem 2, 3 pessoas que parece que, sei lá, estão com despeito ou estão desdenhando desse... Poxa, foi tão caro, eu fui lá nos Estados Unidos, eu fui em São Paulo, paguei mais de 15 mil reais, um baita investimento, e tá lá o meu líder lá. Aí a gente sempre tem as nossas desculpas. Ah, mas é porque ele já tem 50, 60 anos de idade. Mas por que tem pessoas com 50, 60 anos de idade com espírito super jovem? Então, aí a gente... Ah, mas é porque isso, é porque aquilo. Não, o inato não trabalha com suposições. O inato, ele é tão simples e tão verdadeiro, mas ele tem um embasamento tão... É porque, assim, eu vou falar a palavra complexo, mas é porque é aquele negócio que o JF fala que não está escrito em pedra, mas o inato está embasado na terra, na pedra, no chão. Exatamente porque ele começa a mostrar aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Imaginemos nós agora que hoje no Brasil a gente tem quantos professores de filosofia ou quantos palestrantes, seja ex-técnico de vôlei, seja ex-ator, seja ex-atleta, que dão palestras sensacionais. Sim.
E aí a gente parece que se afiniza com um, mas não se afiniza com o outro. Gosta mais daquele, não gosta mais do outro. É exatamente isso que o Inato vem explicar. Dependendo da base natural de inteligência que a gente seja, ou o grupo natural de inteligência, a gente, independente se a gente não quis fazer nada na vida e quis ficar... Tô com 50 anos de idade e tô morando com meu pai e com minha mãe, tem uma pessoa do mesmo grupo de inteligência que o meu que foi buscar conhecimento e virou um palestrante internacional. Então, assim, eu que estou em casa sentado sem fazer nada da vida, sou de um mesmo grupo natural de inteligência de uma pessoa que buscou muito conhecimento. Sim. Mas, tipo assim, o jeito de ver a vida é igual. A diferença é que aquela pessoa vai influenciar várias outras pessoas, mas também vão ter várias outras pessoas que vão olhar para ela e vai dizer, eu não gosto da metodologia daquela pessoa. Percebem agora quando a gente diz que o Inato não vem substituir nada, o que a gente está querendo dizer? É exatamente isso. Ele vem mostrar para nós o porquê uma certa ferramenta, uma certa teoria vai me agradar, outra não vai me agradar, porque essa agrada um grupo de pessoas de 3, 4 grupos de inteligência diferentes, mas não agrada aquelas outras. Então fiquem bem tranquilos que a gente vai ter aí tantos programas, tantas segundas-feiras. Eu só estou abrindo aqui, se vocês perceberem, eu estou abrindo como se fossem uns balãozinhos de discussões, até para que vocês fiquem à vontade e nos mandem mensagem, coloquem lá, vamos discutir sobre esse assunto. Vamos dar boa noite depois. Tem mais pessoas, né? Vamos discutir. A gente vai discutir aqui, a gente vai trazer aqui um profissional na área de nutrição e a gente vai discutir exatamente esse olhar de grupos de comportamento, as bases naturais de inteligência que tem mais afinco em ter disciplina, acho que precisam trabalhar mais dentro de si para conseguir ter essa disciplina, para vocês entenderem como é que vai ser isso. Então, quando a gente estiver aqui com um profissional na área de liderança, na área de negociação, a gente vai estar trazendo exatamente quais são as dificuldades, além da pessoa, do convidado estar aqui colocando para nós a experiência dele, a minha ideia é a gente também trazer para a experiência das outras pessoas que estão nos assistindo. E aí a Grace vai estar me ajudando nisso, a Grace vai estar me ajudando em trazer da pessoa, extrair esse lado mais emocional da pessoa, e eu vou estar tentando extrair o cenário que vai além que aquela pessoa participa. Então, a parte técnica da coisa daí, sendo profissional daquela área, atuando naquela área, o que a gente pode explorar isso para as pessoas poderem se ver também como profissional daquela área, né? Então, fiquem bem tranquilos, vão ser conversas bem leves e descontraídas, né? A gente não venha também que dar o curso, né, David? A gente só vai... Conversar mesmo. Conversar, né? A Juliana Fronza, a Ju. Boa noite, né? A Lucimari Mendes. O Manuel Baltazar Neto. Ah, que legal. E agora entrou um monte de gente ali, ó. Tem uma pergunta ali, não sei se a gente vai conseguir responder isso hoje. E o José Fernando Araújo, JF... Hello, direto de Auckland. Que legal! Jaqueline, mas dá pra responder sim, é legal ali. A Jaqueline tá perguntando as nossas histórias, né? Dá pra falar assim, de maneira bem... Vamos mandar um abraço pro Léo, pra ele, pra Letícia, Letícia, Léo né? Rossetti, né? Se eles estiverem vendo a gente, Letícia. Que bacana. A gente espera vocês aqui também, né? Que legal, né? Queres falar um pouquinho, assim, como é que foi, como é que tu se achou? Como é que tu conheceu o Inato? Tu lembra como é que foi isso? Então, eu conheci em questão de mais pessoal meu, né? Tive uns probleminhas pessoais meu, né? Não vou entrar muito a fundo, assim. Mas aos pouquinhos a gente vai abrindo para as pessoas. Nem tudo dá, a gente vai conseguir conversar e falar, né? Mas, assim, e fui em busca de trabalho terapêutico mesmo, né? Para psicológico, enfim, me reequilibrar, né? E depois disso, assim, daí fiz o trabalho com a Anice também, dentro lá do Inato, né? Que é a esposa do JF, né? E fiz esse trabalho com eles, enfim, terapêutico. E estamos... E tá hoje, a gente tá aqui, né? Como numa sociedade aqui em Brusque, agora, com o Instituto de Evolução Humana, eu sempre esqueço a data. É dia 21 de março de 2023. Porque eu me apego ao projeto. O projeto Sim. A gente começou em dezembro, mas o start foi dia 21, né? Só que eu vou te dizer que é uma coisa maior do que tudo, assim, para mim. Assim... Eu não falava, né?
Então, assim, eu era uma pessoa que eu não falo, noção. né? A Grace é uma pessoa inadequada, tá? Era, né? Não é. Eu estou aprendendo a lidar com essa situação. Não é fácil. Eu tô dizendo aqui pra você, eu tô da minha cara a tapa. Mas, assim, é um pouquinho de todo dia, né? Todo dia um pouquinho, assim. Também tô aprendendo, né? E a gente também aprende junto, né? Eu e o David nos cursos, né? Nos workshops que a gente dá dentro do Inato. As pessoas mesmo que fazem essa troca com a gente, é muito bacana, né, David? Exato. É assim, é gratificante, porque a gente vê as pessoas se descobrindo e não é a gente que fala, é elas que dizem como elas são, né? Trazendo, Assim, isso é que é o mais legal, né? Na hora do curso, quando a pessoa tá dando o próprio depoimento dela, sim. E às vezes ela ficou 2, 3 encontros sem entender nada, e aí quando ela fala, ela mesma fala assim, caramba, eu tava em dúvida, não tem... Sim, se achou ali, isso. né? Que a pessoa, quando coloca para fora, fica melhor... Esse é um exercício, né? A própria filosofia trata um pouco disso, né? Da gente... Não é por acaso que em algum momento alguém decidiu formalizar essa questão da psiquiatria, da psicologia, do atendimento, né? Nada é por acaso. Se a gente for analisar as questões históricas, as necessidades nossa como seres humanos, o ato de falar, de expor, de se expressar, de desabafar, é algo que já há muitos anos, há muito tempo, se tornou importantíssimo. E assim, eu não sei, né, o mais pessoal meu, assim, como ela já fez a pergunta, assim, não vou abranger muito, mas é uma coisa que acaba nos curando aos pouquinhos, assim, as traumas, as crenças, as limitações que eu tive, que eu tenho ainda, muitas ainda, né? Todos nós temos, mas cada um da sua forma, cada um do seu jeito. E isso está me ajudando também a estar aqui hoje e, assim, estar dentro do Inato, para mim, não tem, como eu posso te dizer, assim, preço, mais pessoal, valor assim, financeiro, né? Não existe preço que pague. Então, assim, é um amor incondicional, vamos dizer assim, que essa ferramenta, sim, muda completamente a nossa vida. Não quer dizer que ela vai mudar, mas, assim, é 50%. É um trabalho em conjunto, né? É 50 teu e 50, vamos dizer, do que você está fazendo ali dentro, né? Para o seu crescimento. Então... Eu costumo até abordar, só eu não, aprendi isso com o JF, né? Os instrutores do Inato, a gente costuma abordar de maneira mais simplificada para que todo mundo entenda, que é a questão do copo cheio, né? Isso aprendi com o JF. O que é o copo cheio? O copo cheio é de conhecimentos, de orgulho, de... eu já sei, eu fiz um curso na Europa, eu fiz um curso naquilo. Escutando principalmente o JF, o que ele mais tem nos ditos, e já há alguns anos ele já passou uma temporada em Portugal, já foi 2, 3 vezes, já ficou mais de 3 meses aplicando esse conhecimento lá, é que nós brasileiros somos os mais difíceis, assim, são as pessoas, a gente tem muita ansiedade para saber pegar o atalho, né? Saber como é que já funciona lá. Por isso que a gente é o quintal dos Estados Unidos, não numa questão pejorativa isso, mas tem certas teorias, certos conhecimentos que os próprios americanos já abandonaram há mais de 20, 30 anos, e aqui no Brasil a gente ainda fica se utilizando preso, porque a gente quer o atalho. É como se... vê que paradoxo que o brasileiro vive. Eu quero o atalho para poder aplicar e me dar bem, mas por outro lado, eu crio paradigmas. Então, do mesmo jeito que a gente tem a força de quebrar paradigmas, a gente cria certos paradigmas e a gente fica dançando nessa gangorra, né? Então, assim, falando um pouquinho de mim, eu também já tenho bastante tempo assim que eu estou no Inato. Eu tenho, ao longo aí dos programas, vocês vão entender. Eu sou de um grupo de comportamento que eu tenho muito problema. Eu encontro pessoas nas ruas, as pessoas... Oi, David, tudo bem? Que prazer. E eu vou para casa e fico, às vezes, 2, 3 dias pensando, né? Vou colocar aqui de propósito, porque nós vamos discutir sobre isso com vocês. Eu sou de um grupo natural de inteligência que nasceu com TDAH, morre com TDAH, né? Tô falando isso de propósito porque depois a gente também... Então, assim, se for falar quantos anos, eu não lembro. Eu lembro que entre idas e vindas, se a Bia tá ali 17 anos, a Bia que deu depoimento junto com a Sandra Item, eu posso dizer que nós 3 somos os mais antigos, assim, né? Então, se a Bia tá 17, você deve estar nesses 17 anos aí também. E tem a Sandra Item também, né? E nessas idas e vindas, no começo eu era muito assim, eu assistia. Eu sou de um grupo de comportamento que tem que fazer reciclagem de tudo na vida, porque tudo aquilo que eu estou vivenciando no momento é o que eu acredito, ponho fé e vivo, mas se eu ficar 3 meses sem vivenciar aquilo, eu já esqueço e já parti para a próxima agora.
Então, sim, eu sou de um grupo de comportamento que a gente vai do budismo a uma coisa extremamente científica, e daqui a pouco aí é aquela pessoa que é uma enciclopédia, né? Fala sobre qualquer assunto, fala sobre tudo. Não significa que tudo é com muito aprofundamento, às vezes algumas coisas é superficial. Mas, assim, nessas idas e vindas, eu fui para dentro das indústrias. Eu me especializei muito, eu gosto de Excel, então eu me especializei um pouco nessa questão de programação, controle da produção, que é o PCP. E depois eu estudo história autodidata desde os 10, 11 anos de idade, né? Então, desde muito pequenininho, eu sou um estudioso de história. Chegou uma hora que eu fui também... Mas é muito pouco tempo de sala de aula, tá? Eu acho que não dá 2 anos, assim. Mas tive essa experiência também de estar em sala de aula com jovens. E eu adoro história, adoro principalmente a parte de mitologia. Mas em algum momento desses 17 anos aí, eu me tornei coach, eu fui além, né? O Inato, em todos os cursos, a gente fala isso, né? Vocês estão sentados aí, em algum dia nós também estávamos sentados aí, e a maioria de nós tínhamos a nossa profissão. Então, em algum momento, a gente se apaixonou pelo Inato e decidiu que queria fazer parte. E o JF, ele não quer nada preso a ele, ele quer que a gente dissemine esse conhecimento, que a gente se torne. Então, a gente só tem que ter ou muita vontade como a Grace, porque eu brinco assim que a Grace é na força da vontade dela mesmo, da paixão, do amor que ela tem. Porque se fosse por ela querer ter uma boa oratória e amar falar, ela ama falar. Mas aí, ó, tem câmera, tem pessoas... Né? Não assim, né? Mas a gente tá aprendendo também, né? Aí é a prova para vocês que até pela força do amor por aquilo que a gente tem... É esforço e dedicação, é que nem academia para mim. Todos os dias é esforço e dedicação. Olha, nesse 1 ano que eu tô fazendo dessa minha... como é que eu reprogramação, vamos dizer assim? Essa reconectação comigo, vamos dizer assim, esse equilíbrio psicológico, mental, emocional, de descobrir como eu funciono exatamente as minhas habilidades e inabilidades. Então, é esforço e dedicação todos os dias, né? Acordar de manhã, fazer meu exercício, pensar em mim, não sempre, né? Porque primeiro é os outros, depois eu, mas eu falei, não, eu vou primeiro fazer o meu exercício, depois eu vou trabalhar. Todos os dias, né? Disciplina, né? Disciplina é uma coisa que nem alimentação, né? E em algum momento a gente vai estar com um profissional da área e a gente vai entrar mais nessa questão da disciplina, né? O quanto que para algumas pessoas é mais fácil se colocar num projeto de vida, e quanto pessoas, até algumas do meu grupo de comportamento, assim, a gente tem uma certa dificuldade porque a gente entra muito em baixa autoestima, né? E esse ciclo de baixa, alta, fisiologicamente falando, por isso que a gente vai poder tratar sobre esses assuntos, né? Mas assim, tem uma coisa ali, um gancho que a Grace falou que eu acho muito interessante a gente discutir, é que poucas pessoas sabem disso, e como eu não estou com eu poderia nesse meio tempo já ter buscado aqui no Google uma informação mais concreta, por isso que eu vou chutar para baixo, né? Mas assim, poucas pessoas sabem disso, mas a maioria dos profissionais psicólogos ou da área holística, de terapeuta holístico, estão nessas áreas por querer buscar cura de si mesmo. Então é isso, a própria natureza da gente não se sentir bem com a gente mesmo faz com que a gente busque conhecimento, né? Então, não vou chutar o quanto disso, mas a gente poderia dizer uma proporção de a cada 10 pessoas, 5 ou 3, não importa a proporção agora. Mas é que o meu lado racional quer sempre trazer informações técnicas, proporcionais, para sustentar o que eu estou falando. Mas quem é da área, ou mesmo quem não é, busquem essa informação, porque isso é bem verdadeiro, tá? A maioria das pessoas que estão na área da psicologia ou nessa área comportamental buscaram esse conhecimento, se profissionalizaram e viraram mestres ou professores da área porque queriam buscar cura para si mesmo, de problemas ou alguma coisa que passou, coisas que aconteceram na infância, né? Então isso não é um problema para ti, isso pelo contrário. Por isso que aos pouquinhos a gente pode ir trazendo. A gente está aprendendo, tem mais boa noites ali, interações. Sim, né? Hoje é o dia da boa noite, tá, pessoal? Boa noite, né? E a gente pode falar mais um pouquinho, então, dos patrocinadores ali. Tem a agradecer, né? A Eliane Getziger, eu acho que é assim, né? A nossa apoiadora aqui que está nos auxiliando também. E o Antônio Pereira, da A Controller, né? É isso? É isso. Isso. E mais quem ali? Raíza Mendonça, boa noite também, seja muito bem-vinda. O Antônio ali, boa noite, né? E a Eliane também. Ó, Eliane aí. A gente já dá o spoiler. Né? Não, depois a gente fala dos nossos convidados, né? Não sei se vai passar ali, não, acho que hoje não, né? Já tá passando, né? Tá passando ali já. Já sabe, será? Já tá. Mas aí depois a gente... Porque tem gente como eu
que não percebe, não. Às vezes está assistindo, mas não está prestando... Porque assim, ó, possivelmente, se eu estivesse em casa agora, Grace, eu estaria fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Escutando o meu YouTube... E comendo. Ou eu estaria limpando alguma coisa, ou estudando, tá? ou comendo, alguma coisa. Mas dificilmente eu estaria focado... Eu estaria olhando para nós aqui, mas estaria fazendo outra coisa. Então, mesmo que está passando ali, ó, eu estou vendo aqui no visor, está passando ali, tá passando. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre os nossos convidados, né? Podemos rodar o próximo depoimento. Olá, eu sou a Betânia, sou de Blumenau, Santa Catarina, sou casada, tenho 2 filhos, um de 15 e um de 9 anos. O meu GNI é futurista racional. O futurista ele tem umas características que, claro, para mim faz todo sentido, porque eu sou, mas eu acho muito legal em mim e nas pessoas em volta também, essa característica de você poder ter um jogo de cintura para lidar com as situações. Eu acredito que essa possibilidade, essa capacidade de poder ser flexível nas situações seja uma vantagem competitiva, penso eu, em relação a outros GNIs. Também a questão de que dentro do meu GNI eu consigo ler um parágrafozinho e dentro desse parágrafo eu poderia tranquilamente fazer uma palestra de 2h30 falando com propriedade sobre o tema. Eu sendo racional também tenho uma outra força que para mim, dentro da minha profissão, especialmente dentro da minha vida de mãe, faz muita diferença, que é a questão da imaginação, o fato de ter uma criatividade grande, o fato de poder viajar, né? O fato de poder estar sempre em movimento. Se eu estou presa aqui no corpo, aqui fora, mas a cabeça ela continua viajando, continua em movimento. Eu penso que o futurista, ele não mora aqui, ele mora daqui a 5 minutos, ele está sempre com a cabeça lá na frente, né? Está sempre viajando com aquilo que vai acontecer. Mas essa estabilidade que a gente ganha, sabendo quem a gente também te estabiliza para que aquilo que tu pensa lá para frente, tu consegue fazer uma peneira para as coisas boas, porque aquela ansiedade nociva que talvez eu tinha antes, hoje para mim ela já é muito menos. E aí, repito, não sou uma consciência expandida, não sou um ser de luz. Porém, eu tenho entendimento da minha busca e daquilo que eu apanhei para chegar até aqui, tudo que eu estudei, como eu me empenhei a melhorar, aprimorar certas coisas. Então a dica que eu poderia dar para as pessoas que lidam com futuristas todo dia é: calma, respira. Nem sempre o futurista tem consciência daquilo. Às vezes um chacoalhão com carinho de leve vai colocar ele para o centro de novo, e aí ele vai entender que aquele posicionamento talvez não foi o mais adequado e oportuno. Mas para você que lida com o futurista, calma, respira, isso vai passar. Só para... já que a gente fez com os outros dois... já que eu fiz isso com os outros 2 vídeos, né? Puxar 2 ganchos aqui do que foi falado. Nesse grupo de comportamento, percebam que não é o mesmo grupo de comportamento, tá? Primeiro foi o futurista ativo, agora é o futurista racional. São 2 grupos naturais de inteligência diferentes, tá? E para o futurista racional, essa projeção do futuro, né? É uma inquietude que atrapalha muito esse grupo natural de inteligência, que é estar no dia presente, sempre vivendo os próximos dias. Por isso que vão ser pessoas que vão ter muita dificuldade de, às vezes, lembrar do passado. Precisa de um cheiro, de uma música, precisa de algum gatilho para ter lembranças. É o grupo natural de inteligência com maior dificuldade, o futurista racional e o futurista ativo, de lembrar vai ter momentos de nostalgia se tiver um gatilho, uma música, um cheiro, daí vai lembrar. E às vezes vai até se emocionar. Mas quando tá vivendo ali o almoço de família de sábado, aconteceu algumas coisas durante a semana. É mais fácil o futurista se lembrar disso daqui a 4, 5 anos
Por isso que vai ter dificuldade. A gente vai ver muitas pessoas desse grupo natural de inteligência falando assim, eu não lembro nem o que eu comi semana passada. Não lembro nem o que eu comi ontem. Por quê? E aí percebam, conseguir se projetar no futuro pode ser uma habilidade essencial e muito boa na questão de sair de algumas enrascadas, seja profissional ou da própria vida pessoal. Mas isso em desequilíbrio, isso vai tornar um problema muito grande, né? Aí a gente vai voltar de novo a falar de falta de foco, TDAH, hiperatividade. Então, no momento oportuno, percebam que esses 3 depoimentos já geram uma certa vontade de entender mais, ou vai gerar até uma proximidade, uma conexão de quem está assistindo com a pessoa que está ali falando, né? Mas não se preocupem que a gente vai estar discutindo sobre esses assuntos com o convidado aqui, né? Hoje é realmente para mostrar para vocês até onde a gente pode ir. Grace, a gente está aí já quase batendo. Eu não quero me estender hoje, porque realmente é essa conversa descontraída para as pessoas saberem até onde a gente vai e o que a gente vai trazer, né? E quer falar um pouquinho aí do nosso... O primeiro, né? As pessoas são... Não é 1, é 2, né? Não sei como é que é. Para semana que vem, né? Para 25 de setembro, né? Segunda-feira, às 19h30, teremos uma ilustre presença da nossa Bia Barros e Mimi Reis aqui, dando depoimento. Artistas, então, né? De como foi, né? E como está sendo essa... A percepção deles. Eles ficaram bem entusiasmados e impressionados, né? Principalmente aquilo que eu falei para vocês. Vamos tocar bastante nessa tecla. A aplicabilidade, né? É um conhecimento que o JF conseguiu transformar numa ferramenta para a gente aplicar no nosso dia a dia. E até para já encerrando a minha parte aqui, dizer para vocês que quando a gente está lá dentro do Instituto, seja ele onde for, na Nova Zelândia, em Portugal, Brusque, Blumenau, Indaial, a gente tem um código de ética, porque a gente sai tão entusiasmado que a gente sai querendo identificar todas as pessoas. E a gente assusta, porque a gente também fica um pouco assustado. E nesse código de ética é exatamente uma coisa que a gente vai aplicar aqui, que é o respeito. Por isso que a ideia não é dar aula, é vocês realmente ver a experiência das pessoas no dia a dia, que já vai ser suficiente para vocês perceberem o alcance desse conhecimento. Então, mais uma vez, eu faço o convite semanal para vocês, nesse mesmo bate-horário, né? 19h30, sempre iniciando, e estaremos juntos aí com vocês aí. Foi um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Agradeço a atenção aí de todos vocês. E eu passo a palavra agora para a Grace. Sim, muito obrigada, David. E eu acredito que o pessoal deva estar curtindo também, né? E só agradecendo novamente, né, a nossa apoiadora Eliana Getziger, que é a nossa nutricionista do Inato. E o nosso... esqueci o nome aqui. O Antônio? O Antônio do A-Controller, que também é nosso apoiador aqui. E se inscrevam aí no canal do YouTube, né? E nós vamos encerrar com um brinde aqui. Vamos encerrar com um brinde? Então tá bom. Agradecer a todo mundo aí. Muito obrigada, gente, por todos mesmo. A gente está muito feliz de novo. A gente vai fazer mais um brinde aqui de agradecimento e seja uma boa noite para todo mundo. Então, boa noite para todos e até segunda-feira que vem.